estudando parte 2, começando a estudar. Agora vai ser os sinais de pontuação. Então, os textos são formados por palavras e pelos sinais de pontuação, né? Leia as frases a seguir e observe o sinal que aparece no final de cada uma delas. Então, ó, olha como que é a frase. Prepare sua fantasia, porque a diversão está garantida. Então, depois do final da frase, pôs qual ponto? Qual ponto que ele pôs? Esse pontinho aqui. Chama-se ponto final. Ele é usado para indicar que a frase terminou. Agora, na outra frase. A comemoração será em grande estilo. Esse sinalzinho aqui, você já o conhece? É ponto de exclamação. Isso, é um ponto de exclamação. E você sabe o que o ponto de exclamação indica? Quando você põe uma frase que tem um ponto de exclamação, indica o quê? Que a gente não sabe o que é? Não. A gente não sabe se vai ter? Não, o que a gente não sabe é interrogação. Exclamação, ele é usado para indicar admiração, surpresa, alegria, dor, alguma coisa assim. Você quer grifar? Ele é usado para... Ponto. Isso, ele é usado para indicar admiração, surpresa, alegria ou dor. Agora, tenta não balançar muito a mesa, tá, filha? Agora, outra frase. Hoje é o aniversário da Vitória? Qual é esse sinal? Ponto de interrogação. Isso, o sinal chama-se ponto de interrogação. Quando que a gente usa ponto de interrogação? Quando a gente... Isso aqui, essa frase que a mamãe leu, ela é o quê? É uma frase de alegria, de certeza ou de dúvida? Certeza e alegria. Não, certeza e alegria. Não, é de dúvida. Não é nem de certeza nem de alegria. Porque tá perguntando, hoje é o aniversário da Vitória? É uma dúvida. Então, quando a pessoa tem que fazer uma pergunta, é um ponto de interrogação. Tá prestando atenção? Tô. Então, presta atenção. Agora, observe os sinais de pontuação usados na frase que registra uma conversa entre as pessoas e os personagens. O professor perguntou para a turma: quem está fazendo aniversário hoje? A Vitória. Isso. Então, olha os sinais que a professora usou. 2 pontos, porque ela foi perguntar para a turma. Depois o travessão e o ponto de interrogação no final, porque ela estava fazendo uma pergunta. Isso, ela estava fazendo uma pergunta. Quando a gente faz uma pergunta, a gente usa qual sinal? Ponto interrogação. Isso, para fazer uma pergunta. Isso. E aí, esse sinalzinho aqui, os 2 pontos, ele chama 2 pontos. Ele é usado num diálogo para anunciar que vai começar a falar de alguém. Por exemplo, a professora perguntou para a turma: 2 pontos. Quem está fazendo aniversário hoje? Gabi, olha aqui, Gabi. O sinal, daí usa esse sinal aqui, que chama-se, como chama esse outro sinal? Travessão, muito bem. Ele é usado no diálogo antes da fala de alguém. Então, aqui, a professora ia falar uma coisa, ó. Quem está fazendo aniversário hoje? Então, usou o travessão. Entendeu? Os pontos? Podemos fazer um exercício? Sim. Podemos. Agora, pega o lápis grafite. Acompanhe a leitura do professor. Depois, com a ajuda dele, complete a história com sinais de pontuação que está faltando. Quais são os sinais? Fala esse. Recapitulando. Como chama esse sinalzinho? Não, eu vou te falando então. Mas tem que lembrar, Gabi. Você está prestando atenção? Ponto final. Ponto final, isso. E esse aqui? 2 pontos. 2 pontos. Esse? Ponto de interrogação. Exclamação.
exclamação. Fala. Exclamação. Isso. E esse? Ponto de educação. Ponto de educação. Não. Interrogação. Esse? É. E esse? Esse exclamação. Ui. E o outro é interrogação. Interrogação que a gente usa quando tem uma palavra? Um mistério? Uma pergunta. pergunta. Uma pergunta. Para de gracinha. Aí esse outro sinal é O risquinho. Não sei não, esse não. travessão. A gente acabou de Travessão. aprender. Travessão. Agora vamos prestar atenção nesse texto. Aqui, Gabi, lendo aqui. A serpente e o vagalume. Conta-se que uma serpente começou a perseguir um vagalume. Ponto. Percebeu que tem um ponto? Percebi. Continua, muito bem. Ponto. Fugiu. É fugiu mesmo? Fugiu Isso. um dia e ela não desistiu E ela não desistiu, né? Depois tem um ponto vírgula. Ponto vírgula. Nunca ouvi esse ponto vírgula. E depois? 2 dias. 2 dias E nada. Ponto. nada, ponto. No terceiro dia, já sem força, o vagalume parou e Disse. Tem 2 S, tá Disse. vendo? a cobra. A cobra. 2 pontos, porque é um diálogo, né? Então, pôs 2 pontos. Aí, travessão. O que o vagalume falou para a cobra? Posso lhe fazer 3 perguntas? E a cobra? Claro que não. Claro que sim, quer dizer. Deixa eu ver. Posso? Deixa a mamãe entender aqui se isso é uma pergunta. Deixa eu ler o texto. Posso lhe fazer 3 perguntas. Pertenço à sua cadeia alimentar? Não. Lhe fiz algum mal? Não. Então, por que você quer acabar comigo? E a serpente responde: porque não suporto ver você brilhar. Nossa! Nossa, Jesus. Então, assim, posso lhe fazer 3 perguntas? É uma pergunta. Então, no ponto de Ponto de... interrogação. Isso mesmo. Sabe como que faz o pontinho? Isso. Aí, outra dúvida. Pergunto a sua... desculpa. Pertenço à sua cadeia alimentar? Ponto de interrogação, porque é uma pergunta. Aí, o que a cobra fala? Não. Não. Ponto. Exclamação. Né? Daí o vagaluminho, coitado, pergunta: eu lhe fiz algum mal? Interrogação. Esse? É, igual Acho assim. que eu... É a pergunta, lembra, Gabi? Acho que a cobra... Eu lhe fiz algum mal? A resposta da cobra: não. Exclamação. Daí vem o que você acha que eles continuam o diálogo? Tava sempre tendo o travessão. Aqui você acha que tem também? Sim. Sim, então põe. Travessão. Daí o vagalume pergunta pra cobra: então, por que você quer acabar comigo? Interrogação. Porque ela tá fazendo uma pergunta. Ela quer saber por que a serpente tá indo atrás dela. Se ela não é dele. Se não é... o vagalume não faz parte da cadeia alimentar dela, né?
Aí a serpente responde. Qual sinal você acha que é aqui? 2 pontos? Isso! 2 pontos. Nossa, eu nem sabia que era 2 pontos. É, 2 pontos. E agora aqui? Muito bem. E o que a serpente respondeu? Porque não suporto ver você brilhar. Exclamação. Oi, desculpa, não era pra falar. Não, isso daí é interrogação, Gabi. Exclamação. Mãe, para. Você fez assim, ó. Isso. Não. Então vejam só que coisa. A cobra só queria acabar com o vagalume porque não aguentava ver ele brilhar. Você acha justo isso? É só apagar a luz. Não, ele tem que aguentar o brilho do vagalume. Ué, a cobra que começa a brilhar também, já que ela quer o brilho do vagalume. Ela quer? É mesmo. Deve ser isso. Por que Ela que quer ela não também. suporta ver o vagalume brilhar? Porque provavelmente ela não consegue brilhar, né? Nossa. Gostou dessa lição? Gostei.